Controladores de tráfego aéreo militares são indiciados e acusados, e também se tornaram réus em processo militar perante a justiça militar, processo penal. Esse assunto é muito interessante, intrigante, embora esteja também ligado à atividade técnica do controle de tráfego aéreo, abrange também aspectos militares. Assim sendo, não se restringe apenas à área técnica, abrangendo a área militar. Com isso, entendemos que esse assunto não se refere apenas aos controladores de tráfego aéreo, e sim também aplica-se, por exemplo, ao serviço armado, conforme você vai perceber aqui, também abrangendo militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e também, por que não falar, das forças auxiliares. O que está acontecendo com esses controladores militares de tráfego aéreo é sim uma referência para todo e qualquer militar. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Indiciados, acusados e tornaram-se réus. Esse assunto ele é mais amplamente e profundamente estudado no nosso site, né, do professor Calazans. Se você acessar o nosso site, você vai ver ali várias orientações de como entender estes e outros assuntos, principalmente os controladores de tráfego aéreo. Para os controladores de tráfego aéreo, tanto civis quanto militares, nós temos aqui no nosso site uma assistência jurídica. E nessa assistência jurídica, nós temos ali até mesmo cursos de fraseologia, curso testical, direito aeronáutico, dentre outras orientações que nós fornecemos, proporcionamos para os controladores. Alguns dos cursos, vários deles, gratuitamente. E, além do mais, conforme você pode checar no nosso site, para os controladores que se envolverem em acidentes com responsabilidade jurídica, mediante assinatura sem custo adicional, o controlador terá, em qualquer local do país, um escritório para dar toda assistência, todo respaldo jurídico. Entre no nosso site, conheça o nosso serviço e, para mais informações, nós temos aí os nossos contatos, que é o e-mail e também o telefone, que é Zap. Lembrando que no nosso canal do YouTube nós disponibilizamos aulas, videoaulas sobre muitos assuntos relacionados à carreira militar e também ao tráfego aéreo. Se você se inscrever e ativar o sininho, todas as vezes que nós inserirmos um vídeo aula, uma aula, você vai ter acesso a essas informações que são essenciais à carreira de tráfego aéreo. Para que a gente possa entender o que é que ocorreu, eu vou aqui falar sobre dois profissionais, e quando eu falar dessa pessoa, né, eu estou me referindo aos profissionais de tráfego aéreo que foram passar por um processo de investigação, IPM, um inquérito policial militar, que depois foi encaminhado ao Ministério Público Militar, onde houve a denúncia e, posteriormente, o juiz ou a juíza aceitou ali a denúncia, e nós vamos falar aqui hoje somente sobre a denúncia, que é um ponto importante, e é sobre qual os militares envolvidos terão que se defender. Então, nós vamos ver quais são as acusações e o que é que está acontecendo, como é que deu origem a isso e quais são os desdobramentos. Eu enfatizo aqui os desdobramentos que nós vamos conversar mais à frente, que é sim muito importante. Então, dois profissionais, dois controladores, não vou citar o nome, o Alfa 1 e o Bravo 1, eles foram investigados num período de 3 meses, do mês 6 ao mês 8,
de 2022, e eram dois controladores, sendo que um dos controladores fazia um curso de graduação por tempo integral, uma faculdade. E essa pessoa, ela precisava desenvolver a sua faculdade, participar das aulas, cumprir a carga horária, mas, paralelamente, era militar, era controladora, essa pessoa era controladora de tráfego aéreo. E assim sendo, para que ela tivesse mais tempo disponível para a carreira acadêmica, ela pagava o serviço, ao invés de se apresentar no órgão operacional, ela pagava um serviço, os serviços, para que outra pessoa estivesse no seu lugar. Assim sendo, ela não tirava, tá, o serviço, e outra pessoa tirava no lugar dela. E assim ela conseguia cumprir a carga horária. O que na Força Aérea Brasileira as pessoas chamam de BG. Lembrando que essa concepção não está restrita ao serviço de tráfego aéreo. É possível que essa concepção, essa conduta, esse comportamento esteja presente também em outras áreas. Não posso provar nada para ninguém. Ah, Calazans, o BG, eu vi isso de um militar que é aposentado há muito tempo, na década de 70, muito tempo atrás. Ele falou: Calazans, na minha época isso era normal. Eu falei: opa, normal não. Normal é o que vem da regra. Não vamos confundir o que é normal com o que é comum. Normal é o que vem da regra. Normal é que vem do regulamento. Normal é que vem da lei. Conforme nós vamos ver aqui, eles foram indiciados, investigados, denunciados, porque estavam fazendo uma coisa que não era normal, uma conduta que não era normal. E aí, nos meus cursos para controladores de tráfego aéreo, inclusive para peritos aeronáuticos, eu sempre faço essa diferença. Cuidado! O que você está fazendo é uma coisa comum, uma coisa que comumente todo mundo faz, ou é uma coisa normal? Que se for anormal, fora da regra, você vai responder por isso, dependendo da conduta, da situação, até mesmo penalmente. Então, os nossos colegas controladores militares estão respondendo, porque, segundo o inquérito policial militar, segundo o Ministério Público Militar, eles fizeram alguma coisa fora da norma. Então vamos lá? Principalmente, não só, principalmente os controladores. Cuidado, o que você faz é comum ou é normal? Há uma diferença enorme sobre isso, tá? E aí, mais à frente, eu vou falar sobre essa frase. Todas essas frases aqui foram tiradas da denúncia que eu vou disponibilizar para quem quiser. Lembrando que esse assunto é público, não está em sigilo, não está correndo de uma forma sigilosa, segredo de justiça. Então, tudo que eu vou falar aqui é público. Eu vou pegar alguns termos, algumas expressões e fazer um comentário, embora eu não vá descrever toda a denúncia, eu me comprometo a falar dos pontos principais, tá? E abordá-los sem que comprometa o contexto. Mas essa frase aqui me impressiona e tem desdobramentos interessantes, mais à frente eu explico, tá? Então, Alfa 1, querendo fazer o curso integral, foi investigado junto com o Bravo Uno. E que coisa interessante. Havia essa desconfiança, então foi pedida a quebra de sigilo bancário. E por intermédio da quebra do sigilo bancário, comprovaram que houve transação entre eles, né? Transação bancárias. Ou seja, sem querer, acredita-se que a pagante, né, a pessoa que pagou, fazia o pagamento mediante, não sei se é Pix, depósito, isso aí não interessa, mas por inocência, ingenuidade ou ignorância, não sei, eles acabaram produzindo prova contra eles mesmos, tá? Então, a quebra do sigilo bancário comprovou isto aí, tá? Ao se efetuar um cruzamento de dados entre as transações bancárias dos denunciados,
Então, esse foi o ponto de partida. Claro que a transação bancária é um ponto de partida. Outras provas precisarão ser produzidas, né? Nós vamos entrar no processo, haverá ali a parte da instrução, outras provas, né, serão levadas em consideração. Nós entendemos que a escala, troca e muitas outras coisas, nós vamos conversar daqui a pouco. Mas o ponto de partida foi o cruzamento da transação bancária entre eles. E aí uma coisa interessante. Quem estava sendo investigado, quem estavam, né, os profissionais que estavam sendo investigados eram dois, Alfa 1 e Bravo 1. Mas, ao realizar a quebra do sigilo bancário, mais seis pessoas entraram nessa investigação e acabaram sendo indiciados, acusados e fazem parte. Atiraram no que viram, acertaram também no que viram. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, por intermédio da transação bancária, produziram provas contra si mesmo. Não sei, não estou dizendo que todos serão condenados, que todos são culpados. Pode ser que tenha uma transação bancária entre um e outro que não tem nada a ver com a escala. Outro dia eu fiz uma viagem com um colega meu, nós rachamos a viagem entre pedágio e combustível, eu fiz por intermédio de Pix. Um outro colega meu, que de atrás, eu comprei um livro dele, a transação do Pix. Então, a transação por si só não é o ponto de chegada, não é a conclusão, é o ponto de partida. Então, pode ser que um controlador ou outro tenha feito transação bancária entre eles que não esteja diretamente ligada à troca de serviços mediante pagamento. Pode ser, ainda é muito cedo, contudo, isso vai ser desenrolado. Tá? Lembrando que a quebra de sigilo bancário é um indício muito forte, dependendo como aconteceu, mas por si só, né, não consegue chegar à conclusão. Mas é uma boa linha de partida aí, tá? Suas movimentações bancárias, olha que interessante isso aqui, está na denúncia. As movimentações bancárias sempre foram efetuadas em valores múltiplos de 150. Para quem é da área já entendeu, né? Dá-se a entender que o preço do serviço é de R$ 150. Então, olha só que coisa interessante, né? por- Vão fazendo conjecturas, interpretações. Quem recebia o serviço recebia, com exceção de um que teve aí uma transação que foi no valor de R$ 200. Com exceção dessa transação, as outras transações davam-se em múltiplos de 150. Entende-se, a denúncia não fala isso, mas entende-se que cada vez que um operador pagava para o outro, o preço do serviço era de R$ 150, né? Isso aí vai ser ainda averiguado no processo. A quebra do sigilo bancário revelou que a Alfa 1 transferiu, no total, a quantia de R$ 3.600. Olha só que coisa interessante, hein? A Alfa 1 pagou para a Bravo Uno, durante os 3 meses, né, R$ 3.600, sendo que a cada mês, no início de cada mês, coincidindo com o dia do pagamento, ele depositava R$ 1.200. Então, dava essa impressão que comprava o pacote. Ó, esse mês eu quero que você tire tantos serviços por mim, eu já te pago 1.200 e já garantia aquele pacote, e o Bravo Uno tirava todos os serviços de Alfa 1, né? Lembrando que esta interpretação ela está na denúncia, tá? Eu estou dando essa interpretação de dados que estão na denúncia. Isso vai ser melhor explicado. E aí, o que que é denúncia? É acusação. Se é verdade, se não é verdade, são esses pontos, são contra esses pontos que os controladores terão que se defender. Se for isso ou não, tá? Então, o que está na denúncia, eles vão ter que se defender. Por isso que eu estou deixando isso claro, explicando, olha, todo dia útil, primeiro dia útil, era depositado uma quantia de R$ 1.200 na tua conta. A que se refere a essa quantia, né? Então, ele vai ter que se explicar e se defender em favor disso. Agora, preste atenção, eu vou voltar aqui, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto aqui, que eu achei
intrigante, muito interessante. Olha o que é dito na promotoria, no Ministério Público, na denúncia. Presta atenção aqui. Então, eu vou explicar. A, o pagante, né, um dos controladores, a pessoa controladora, pagava para outro tirar. Na verdade, há mais pessoas. Eu estou enfatizando os dois personagens principais, que foram o alvo inicial, depois desdobrou o processo, tá, a denúncia, a investigação se desdobrou para mais pessoas. Mas vamos falar inicialmente desses dois, e é em relação a esses dois que a denúncia fala. Então, a pessoa que pagou ficou mais tempo fora da escala, um bom tempo fora da escala. Em compensação, a outra pessoa que tirou o serviço, mediante pagamento, ficou mais tempo. Ele tirou a escala dele, mais parte ou totalidade da escala da outra pessoa, entendeu? Mas olha só que o que o promotor diz aqui. Diante dessas trocas de serviço, né, ele entendeu que, ao realizar o serviço no lugar de modo que fosse possível, produzir uma carga de horário de trabalho para que pudesse cursar o curso. Bom, então tá aí. Então, aqui é a troca de serviço, levando em consideração os seus interesses particulares acima do seu dever funcional do interesse público. Então, isso aí é um ponto. Aqui agora vem, tá, o ponto principal. Principal não, né? O promotor entende que essa troca de serviço, fazendo com que Alfa 1 ficasse fora da escala e Bravo 1 trabalhasse mais, isso comprometeu, ensejando perigo, né? Comprometeu a segurança, ensejando perigo à segurança operacional. Olha só. Então, um trabalhou demais, podendo ter desdobramento na fadiga, e o outro trabalhou de menos. A conduta dos dois, segundo o Ministério Público, pode ter comprometido a segurança do voo. Espera aí, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Não houve, tá, acidente nesse período aqui. Nós não estamos falando de incidente ou acidente de acidente aeronáutico. Não estamos falando disso. A questão não é essa. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Se em uma investigação de acidente aeronáutico causado pela conduta do controlador e se na investigação conclui-se que os controladores estavam trabalhando de forma incoerente com a escala, uns trabalhando mais ou menos, rapaz, isso ia ter uma repercussão incrível. Não é o caso de acidente aeronáutico aqui, tá? Não tem nada a ver com acidente nem incidente aeronáutico. Só um parênteses. Então, aqueles que fazem troca de serviço, ou que fizeram, se envolverem em acidentes, a coisa complica, e eu não vou falar do desdobramento de acidente aeronáutico aqui em relação a trocas irregulares de serviço. Não é o caso aqui. Só mostrando para vocês que não estamos falando de uma investigação de acidente nem de incidente. Mesmo assim, o Ministério Público entendeu que ensejou aqui essas trocas irregulares, perigo à segurança operacional. Imagine você se nós tivéssemos um acidente ou um incidente, ok? Olha só que coisa interessante. Ele entendeu, o Ministério Público, que acaba, tá, perdendo a capacidade operacional. Então, vamos entender. A pessoa que trabalhou muito, mais do que a outra, comprometeu a segurança, porque pode ter sido levado à fadiga, cansaço. Lembrando que o controle de tráfego aéreo é uma atividade estressante que requer um número mínimo de folga para que a pessoa consiga se estabilizar racionalmente, se estabilizar emocionalmente. Então, há necessidade de uma folga. Entendeu o Ministério Público que, pelo fato do Bravo Uno ter comprado o serviço, trabalhou mais do que a carga máxima permitida e pode ter comprometido a sua capacidade operacional. Por outro lado, a que trabalhou menos, segundo o Ministério Público, também pode ter comprometido a segurança de voo. Por quê? Porque ela pode ter trabalhado uma carga horária menor, insuficiente para que ela mantivesse a proficiência. Então, se você é piloto e voa muito pouco durante o ano, por exemplo, durante o mês, você
Se voar muito pouco ao longo do tempo, você pode perder a sua proficiência. E o controlador de tráfego aéreo ele tem uma carga horária mínima para que ele mantenha a proficiência. Entendeu o Ministério Público que esta pessoa, esse profissional que vendeu o serviço, trabalhou aquém da carga mínima. Reduziu também a sua capacidade e a sua proficiência, podendo também ter comprometido a segurança de voo. Gente, eu vou parar por aqui. No nosso curso de perito aeronáutico, eu vou trabalhar nesse caso aqui, no que se refere o código, o artigo 261 do Código Penal. Vou parar por aqui, mesmo porque, repito, nós não estamos falando de incidente e nem estamos falando de acidente aeronáutico. Mas esta conduta, ela pode desdobrar, não estou falando que vai desdobrar, não é esse o caso. Eu tenho aqui a intenção de alertar os nossos colegas controladores, supervisores. Parece uma denúncia muito simples, o artigo 320 do Código Penal, mas pode sim ter desdobramento. Não acredito que haverá grandes desdobramentos nesse processo, porque não estamos estudando, tratando de incidente nem acidente. Repito, se houver incidente em algum outro caso, ou acidente por decorrência de troca de serviço irregular que afeta a proficiência dos controladores, o negócio fica mais feio. Mas deixa isso de lado, vou fechar o parênteses e vamos continuar. Mas eu não gostaria que os controladores dispensassem, ignorassem esse conceito, essa concepção que eu não estou exagerando, tá bom? Então vamos lá. E aí, assim sendo, todos estão respondendo pelo artigo 320 do Código Penal. Portanto, agindo assim, livre e conscientemente, os acusados, né, parará, deverão responder ao artigo 320 do Código Penal, que é violar em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, que é o caso deles, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para o trem. Então, aquele que comprou o serviço, ou aquele que vendeu o serviço, estão se valendo de vantagem pessoal para si ou para outrem. E a pena, tá? A pena de reclusão aí de 2 a 8 anos. Eu não vou falar aqui sobre o desdobramento da pena, se pede o cargo, se não pede, se vai expulso. Isso aí é outro. Nós estamos falando aqui da denúncia, da acusação. Eu, como jurista, controlador que fui, não estou tecendo nem juízo de valor quanto aos nossos colegas controladores. Só estou aqui explicando o que é a denúncia e quais são as repercussões. Se haverá absolvição ou condenação, depende aí, pessoal. Eu vou falar sobre os desdobramentos. O que nós indicamos é que haja advogados especializados. Quando eu falar de advogados especializados, aqui vai entrar muita questão, escala, troca de serviço, eh, regulamentos relacionados à escala, ao próprio serviço, à fadiga. Então, eu sempre dou conselho. Eu não sei quais são os advogados que eles vão escolher, mas eu não sou advogado, então eu não estou falando, eu sou jurista, eu sou bacharel em direito, especialista em direito aeronáutico, sou perito aeronáutico, mas não sou advogado, então não estou vendendo o meu serviço aqui. Mas é interessante que tenha advogados especializados, ou até mesmo perito ou assistente técnico, não sei se vai saber assistente de acusação, se a juíza vai pedir perito, mas envolve aqui um conhecimento técnico bem interessante para que não tenha desdobramentos equivocados. Eu acho interessante se contratar os acusados, se contratar um advogado que não seja da área e contrate alguém que entenda para assessorar, porque, repito, o pano de fundo, né, o ponto central é a área militar, ok? Então, acusação 320, Código Penal, serviço, troca de serviço irregular. Contudo, o pano de fundo era técnica. Então, acredito que seria interessante trabalhar com essas duas áreas e aí a importância de ter advogados especializados na área.
desdobramentos. Presta atenção que eu estou caminhando para o final, mas o desdobramento, é muito importante. Tá, vamos lá então. Ludibriar oficiais. Eu não consigo entender isso. E eu vou explicar por quê. Ludibriar é enganar. Eu acredito, pode ser, não posso trabalhar aqui afirmando nada, pode ser que tudo isso que foi investigado e acusado e está no processo venha se eh, concretizar, tá? E aí eles podem concorrer à punição, que é a condenação, e até acredito que um ou outro possa ter uma defesa que chegue à absolvição. Eu acredito que, né, essas duas hipóteses, esses dois resultados são possíveis, tá? A ludibriar oficial, deixa eu explicar por quê. Vamos lá, pessoal. Essa investigação percorreu aí um tempo, envolveu um tempo de 3 meses. Como que eu engano um oficial durante 3 meses? Então, não tem como. Então, você tem ali ludibriar os oficiais. Fosse um dia, então ele enganou um dia, tirou um serviço, mas 3 meses. Então, nós temos câmeras, né, os órgãos operacionais têm câmeras, nós temos livros, o livro de ocorrência, tem a escala de serviço, tem a troca. Eu tinha um chefe que todo serviço, o dia subsequente, ele checava a escala prevista, as trocas, então a escala realmente efetivada e o serviço. Melhor, o livro, que o supervisor, ele lança no livro quem tirou o serviço. E assim sendo, esse oficial, ele fazia um cotejamento, uma comparação entre o que estava previsto e o que foi concretizado. Não tem como ludibriar os oficiais durante 3 meses. Eu estou achando muito difícil isso aí precisa ser melhor explicado. Não estou falando que houve ou que não houve, mas aí eu faço uma pergunta: qual é a função dos oficiais? Chefe de um órgão. Como é que isso foi permitido durante 3 meses? Ou, às vezes, houve um mecanismo que os controladores conseguiram enganar. Não estou dizendo que enganou ou não enganou, mas essa palavra vinda no processo, eu acho que esse novelo aí sai mais linha, hein? Tá? Então, você tem essa. Aí eu faço contato com o supervisor, um alerta aos supervisores, porque os supervisores também, né? Então, eu fui supervisor de vários órgãos de controle de tráfego aéreo, aí o supervisor também, o que o supervisor lançando no livro? Que quem escreve o livro de registro de ocorrência é o supervisor, e ele lança ali a escala. Então, o Alfa 1 na escala, o Alfa 1 tinha que estar aqui, está o Bravo 1. E aí? Quem que estava lá na torre? Era o Bravo 1 ou o Alfa 1? Quem que estava na escala? Havia troca? E o que você colocava no livro? Essas coisas, né? Repito, não estou trabalhando com acusação de ninguém, não entendo que o oficial de sala, o chefe de sala, que o supervisor seja conivente. Não estou falando isso, mas eu dou um alerta aqui aos controladores, né? Porque muito tempo atrás, contar um exemplo, muito tempo atrás, na década de 70, houve uma situação que um controlador ausente da torre cometeu um crime fora do órgão operacional e ele estava no livro. Então, o supervisor lançou um controlador, inclusive estava em outro estado, o controlador tinha que estar de trabalho num estado, ele estava em outro estado, e lá ele cometeu um crime. Trouxe uma consequência horrível para todo mundo. Cometeu simplesmente um homicídio. Simplesmente. Mas quando foram fazer a investigação, como que ele estava lá no sul do país e estava também lá na região sudeste? Então, trouxe um trabalho incrível, uma consequência incrível para o supervisor. Tem que se explicar. Então, nesse caso, a pergunta que eu faço: quando havia, né, essas trocas indevidas, quem era que ia para o livro? Porque se a pessoa que estava presente, não houve um engano, era só checar a escala. Tá? Não estou dizendo que não houve, mas eu estou dizendo que esse novelo pode sair mais linha. Tá? E os oficiais de sala? Eu
Eu tive a oportunidade de oficial de sala, geralmente, alguns órgãos de controle tem um oficial que comparece ali. E também os oficiais de dia e oficiais de operação. São, dependendo da unidade militar, vocês têm esses profissionais. Eu me lembro que, como supervisor, várias vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o oficial de dia ia lá no órgão operacional, torre, APP, e ele checava a escala. Eu, como supervisor, tive várias vezes a oportunidade de o oficial se apresentando, mostrar a escala prevista, quem estava presente e, se houvesse troca, apresentar também as trocas, como que as trocas foram aprovadas, a aprovação das trocas. Então, por isso que eu tô com uma questão aqui, eu estou com uma pergunta. Durante 3 meses, eles fizeram essas trocas indevidas, ludibriar, eu estou com essa dúvida, não estou dizendo, repito, professor Calazans não afirma, professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta, como que foi esse ato de ludibriar? Essa é a pergunta que eu faço. Não houve checagem? Os escalões superiores não tinha nenhuma função em checar esse cara? Como que isso se perpetuou não sei quanto tempo, 3 meses foi o período investigado. Quantos meses? Não sei. Entendeu? Eu faço essa pergunta, repito, com todo respeito aos militares, não estou acusando ninguém, em hipótese alguma, mas acho que dá para ter cuidado isso aí, tá? É claro que haverá testemunhas, e tudo isso que eu estou falando vai se desdobrar diante dos depoimentos dos próprios réus e das testemunhas. Mas é um caso muito interessante. Eu estou falando aqui dos possíveis desdobramentos. Não estou falando que o oficial X foi conivente, não posso falar isso, que estava ciente, que ele foi omisso. Eu não posso falar isso. Como eu estou trabalhando na área do hipótese, aqui é uma aula, eu sou professor Calazans. Então, professor Calazans, como professor, né? E perito, sou também investigador criminal. Então, me valendo dos meus conhecimentos nessas áreas, eu desemboco para algumas perguntas, tá ok? Calazans, olha que pergunta um colega fez. Isso não podia ficar intramuros, Calazans? Ou seja, isso não podia ter sido resolvido internamente, porque virou inquérito e denúncia e agora já está na justiça. Olha, por causa do princípio da indisponibilidade. Tá? Eu vou dar o exemplo. Se você comete uma infração de trânsito e o guarda te pega nessa infração ali ao vivo, o guarda não pode passar um sabão, dar uma bronca e te liberar. Isso não está disponível ao bel prazer do guarda. Se foi caracterizada uma infração de trânsito, ele é obrigado a lavrar a multa, porque não está disponível. É um princípio da indisponibilidade. Então, se houve uma investigação, indícios de crime, ou um caso oficial que faz um inquérito, ou até mesmo anterior ao inquérito da sindicância, ele não pode não indiciar, ele não pode não encaminhar para o Ministério Público. Então, poderia resolver intramuros? Em aspectos jurídicos, baseando no princípio da indisponibilidade, não. Né? Ah, Casan, já houve caso, não sei, não conheço nenhum caso, não estou trabalhando sobre outros casos, estou trabalhando sobre esse, tá? Então, no princípio da indisponibilidade, poderia resolver internamente? Não, se valendo do princípio da indisponibilidade. E assim mesmo, é, se um oficial detectasse isso e acobertasse, escondesse, ele poderia responder aí por outros institutos, até mesmo do direito penal, conivência, prevaricação, sei lá, não vou entrar em questão que não é o caso. Não vou explicar isso aqui hoje. Contudo, eu deixo bem claro que se houve a conduta, não tinha como não, tá? E, pessoal, nós estamos caminhando para o final. Repito, esse assunto é muito importante. Eu acho que é um divisor de água diante de tudo que pode acontecer, não somente com os controladores, mas os militares em geral. Eu falei no início que esse assunto aplica-se também aos militares. Eu não conheço a dinâmica do Exército, nem da Marinha, né? E pouca coisa da Aeronáutica. Então, eu não posso falar, dizer, afirmar que isso se aplica a eles. Mas eu acho interessante que os militares, até mesmo das forças auxiliares, possam ver o que está acontecendo e a gente vai
conversar mais sobre isso, não com a finalidade de acusar, também, como disse, né, não sou advogado, não sou promotor, não sou juiz, sou bacharel em direito, especialista em várias áreas do direito. A minha finalidade aqui é instrução, é ensinar alguma coisa, compartilhar, tá bom? Então, no meu site, vou deixar a descrição aqui gratuitamente. No meu site você tem alguns cursos gratuitos, por exemplo, direito aeronáutico, e conforme as coisas vão se desenrolando, eu vou colocar no meu site essa denúncia para que você tenha acesso, se você quiser, uma vez que é público, tudo isso que eu falei, está lá de uma forma mais ampla, escrita, para que você tenha acesso, principalmente os controladores de tráfego aéreo, tenha consciência, não seja ingênuo, não seja desconhecedor, ignorante, tenha consciência do que está acontecendo. A assessoria jurídica para os controladores tem a finalidade de instruir, eu chamo de direito preventivo. Qual é a sua conduta para que você evite dissabores jurídicos? Os nossos colegas, acredito que alguns deles possam ser absolvidos, não sei, mas até que sejam absolvidos, terão dissabores jurídicos, tendo desdobramento aí no aspecto psicológico, vai cansar, vai estressar, e até mesmo aspecto financeiro na contratação de advogados e outros profissionais. Então, fica aí a nossa dica, tá? Então, para conhecer melhor a nossa assistência jurídica, acesse o nosso site e veja lá quais são as condições para que você esteja consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Lá no site do professor Calazans, para mais informações, nosso e-mail e também nosso telefone, que é Zap, tá ok? Vou deixar esse vídeo no YouTube, se você está assistindo, que é do YouTube. Lembrando que tem várias outras aulas de perícia de acidente aeronáutico, em que nós temos aí a finalidade, o objetivo de instruir a comunidade aeronáutica, especificamente os controladores militares. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. IPK, impecável. Um abraço e tudo de bom.